A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Vamos ler hoje o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Todas as vezes que Deus nos abençoa seus filhos, Satanás fica furioso porque Deus abençoou. E ele vem tentar prejudicar a obra de Deus. E ele vem tentar fazer com que nós desagrademos o Senhor. E Deus, por sua vez, nos abandone. Mas o Senhor é cheio de amor e cheio de misericórdia. Vamos ver o que é que Satanás fez com Davi, que incitou Davi a numerar, a contar o povo de Israel, a fazer o censo do povo de Israel. Deus não falou para Davi fazer isso. Então Davi não deveria fazê-lo. Em outras ocasiões, Deus falou para fazer, para contar o povo. Mas aqui, quem queria contar o povo é Davi. Então nós vemos que Davi, um homem segundo o coração de Deus, também é um ser humano fraco como eu e você, que tem orgulho e soberba. E por ele ser rei do povo de Israel, ele queria saber, por curiosidade, quantos estavam debaixo do seu domínio, do seu governo. Então esta é a linha de Satanás, querer governar as pessoas, se apoderar das pessoas. Essa é a obra do diabo. E Davi caiu nessa fraqueza. E disse Davi a Joabe, aos maiorais do povo: Ide contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazer-me a conta, para que saiba o número deles. Por que Davi queria saber? Por que ele deveria saber quantos israelitas tinha debaixo do seu reino, do seu governo? Isso não é problema dele, isso é problema de Deus. O Senhor falou que o povo de Israel seria como a areia do mar, ninguém podia contar. Por que Davi queria contar a areia? Você consegue contar a areia? Essas situações acontecem no meio cristão hoje. Na minha igreja reúne 300 pessoas. Não é a tua igreja. A igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Essas 300 pessoas não são tuas, são do Senhor. O Senhor é que pagou o preço por elas, e elas foram batizadas em nome do Senhor, do Pai, do Filho e do Espírito, não é em nome do teu nome, é o nome da tua religião, da tua denominação. Essa foi a situação que Davi caiu. Ele queria contar: no meu reino tem tantas pessoas, tem tantos soldados. Hoje acontece muito isso no meio cristão. Na minha denominação, quando ele não fala igreja, no meu grupo, ou então ele chama o grupo dele de ministério. No meu ministério. Religião não é ministério. Religião é divisão do corpo de Cristo. Ministério é outra coisa. Então não é no meu ministério, é na minha denominação, na minha religião. Aí você está falando corretamente. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso, meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Veja, irmãos, que o capitão do exército de Davi advertiu Davi: não faz isso não, Davi. Por que você vai fazer isso? Para que você tem que saber? Por que você vai trazer pecado? Por que você vai trazer a ira de Deus sobre você? Joabe falou segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Porém a palavra do rei Davi prevaleceu contra Joabe. Pelo que saiu Joabe, passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam a espada, e de Judá 470.000 dos que arrancavam a espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe foi contando as tribos. Quando chegou em Levi e Benjamim, Joabe falou: não, chega, eu não vou contar mais não. Chega.
contar ainda os levitas. Por que Davi tem que saber quantos levitas servem a Deus? Quantos são sacerdotes? Não basta ele saber que há um sumo sacerdote? Agora ele tem que saber quantos sacerdotes. Ele tem que saber quantos são da casa de Gerson, de Merari, de Gersonita, Merarita e Gadita. Não vou contar mais. Por que ele tem que saber quantos servem a Deus no seu ministério de holocausto? E ele não contou. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu a Israel. Agora o problema não era mais com Davi, nem com Joabe. Agora o negócio é com Deus. Deus falou assim: Davi, não gostei não. Por que você contou meu povo? O povo não é teu não, rapaz. Você se ensoberbeceu e se orgulhou igual o diabo? Que governava essa criação antes de o homem existir? Você está no princípio dele? Por que ele incitou você? Por que você permitiu ele incitar você? O Senhor disse para Caim: o pecado está à porta, mas a você cumpre dominá-lo. Mas ele não dominou o pecado, o diabo, Satanás. Ele matou o irmão dele, Abel. Aqui o pecado, Satanás, estava na porta de Davi. Conta o povo. Vê aí quantos que você governa, olha o tamanho do teu reino. E Davi não fechou a porta. Mesmo que os capitães dos exércitos falassem: não faz, Davi, fecha a porta. Ele não fechou a porta. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa. Porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Quem é o homem que não erra e que não peca? Por que Davi, esse homem que foi incitado pelo diabo a contar ao povo, Deus ainda disse que ele era um homem segundo o seu coração? Porque quando ele viu que ele pecou, que ele caiu em si, ele se arrependia e confessava o seu pecado. Gravemente pequei em fazer tal coisa. Falou o Senhor a Gade, o vidente, o profeta de Davi, dizendo: vai, fala para Davi, dizendo: assim diz o Senhor, tem 3 punições para você por causa do seu pecado que você foi contar ao povo sem minha autorização. Escolhe uma das 3. E Gade veio a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consuma de diante dos adversários, os inimigos vão prevalecer contra você, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste da terra, e o anjo do Senhor destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Olha o resultado. O Senhor diz na palavra: o salário do pecado é a morte. Qual foi o pagamento do pecado de Davi contar ao povo? Davi, você quer fugir diante dos teus inimigos e eles vão prevalecer contra você 3 meses? Davi, você quer fome no povo de Israel durante 3 anos? Ou você quer que Deus venha matar o povo, a peste? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Davi escolheu, falou assim: já que eu vou ter que apanhar, eu vou ter que sofrer o castigo do meu pecado, na mão dos inimigos não. Fome tomei para todo o povo de Israel também não, mas que eu caia nas mãos do Senhor, porque ele é cheio de misericórdia. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Por outro lado, também é uma oportunidade de Deus purificar o povo, né? Eu não acho que esses 70.000 que caíram foram aqueles que adoravam e serviam e confiavam em Deus. Porque havia muito fermento no meio do povo de Israel.
Deus também aproveitou essa oportunidade para dar uma limpada no meio do povo, tirar aqueles que eram abomináveis. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e ao destruí-la, o Senhor ouviu e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ormã o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu com a espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que o pequei e que fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então Davi estava chamando para si a responsabilidade. Por que o Senhor está matando, Senhor, todo o povo de Israel? Vai destruir Jerusalém? Não, mata eu, mata os meus filhos, mata a minha parentela, foi eu que pequei. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na ira de Ornã o Jebuseu. Subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo e se esconderam com ele os seus 4 filhos. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi. E saiu da eira e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor para que eu cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que eu dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha, e o trigo para oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor o quero comprar, porque não o tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Por que será que Deus escolheu Ornã? Escolheu o sítio dele, a fazenda dele para fazer o holocausto? Será que ele era um perverso? Será que ele era um israelita desobediente? Será que ele era um israelita idólatra? Ou ele é alguém que temia Deus? E Deus abençoou Ornã. Ornã, foi eu que dei essa terra para você. Você quer oferecer ela para mim? Para fazer holocaustos em adoração a mim? E Davi falou: vou comprar. Ele falou: não, eu dou de graça. Para Deus eu dou de graça. É dele, eu não tenho nada. Mas ainda assim Davi não aceitou fazer o holocausto de graça a Deus, que não lhe custasse nada. Hoje há muitos parasitas no meio do povo de Deus. Não pagam o preço para servir o Senhor. Eles querem receber o preço para servir o Senhor, mas eles mesmos não pagam o preço para servir o Senhor. E hoje o Senhor está procurando aqueles que não aceitam servir a Deus de graça. Como assim? Vai cobrar? Não, ao contrário. Vai pagar para servir, pagar para trabalhar para Deus. Vai ofertar para Deus para fazer a obra de Deus. Hoje o negócio está invertido. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos, sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu, sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. E não podia Davi ir ali consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor.
Será que você vai ter que ver o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada para você ter medo dele e você respeitar a Deus? Quantas pessoas hoje estão usurpando a palavra de Deus? Fazendo comércio, fazendo todo tipo de espetáculo, todo tipo de anarquia, em nome de Deus, usando a Bíblia e a palavra de Deus. Mas Deus enviará o seu anjo com a espada desembainhada e vai julgar todos os abomináveis. Que o Senhor nos guarde, porque até Davi caiu nessa fraqueza de contar ao povo. Senhor Deus, o que é que nós temos melhor que Davi? As nossas fraquezas são piores que as fraquezas de Davi, que ficou registrado na tua palavra. Davi matou Urias. Davi praticou adultério com a mulher de Urias. Davi mandou fazer o censo. 70.000 pessoas morreram por causa do seu pecado. E o que é que nós, Senhor, temos melhor que Davi? Quem de nós pode suportar o teu anjo com a espada desembainhada para vir julgar-nos, Senhor? Senhor, tem misericórdia de nós. Nos cobre com teu sangue. Nos ensina a aprender as lições, Senhor, com os teus servos que fraquejaram, que erraram, que foram enganados pelo diabo. Nos guarda, Senhor, de sermos enganados por Satanás, teu adversário, teu inimigo, o pecado. Ajuda-nos, Senhor, nessa manhã a estarmos prostrados diante de Ti. Que o Senhor possa nos iluminar. Nos guarda, Senhor, de fazermos nossa própria obra, para exaltarmos o nosso próprio nome, igual Davi desejou fazer, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a fazermos o Teu querer. Amém. Deus te abençoe. Você tenha um ótimo dia na presença de Deus. Vamos aprender as lições com os servos de Deus. Glória a Deus.